O que fazer diante de uma crise de ansiedade? Essa é uma pergunta que muitos fazem aqui para mim e que é importante a gente considerar alguns itens do que a gente pode fazer nessa hora. Eu estou imaginando que se você clicou aqui, precisa saber agora algumas dicas do que fazer nessa parte. Então, nesse vídeo eu vou estar focando nisso, em te ajudar a localizar um pouco do que você está sentindo da tua crise para ajudar você a lidar com ela. Provavelmente eu sei que diante de uma crise a gente não consegue muitas das vezes estar assistindo um vídeo, porque para quem já teve uma crise, na hora da crise, a sensação que dá é que eu não consigo ouvir absolutamente nada. Então, pode ser que ou você esteja no início da crise, ou se você está assistindo, pode ser uma pessoa que queira saber o que fazer na hora da crise, né? Tô imaginando que vocês estejam aí querendo, seja um ou outro. E daí, se você está encaminhando para a crise, eu vou dar aqui algumas dicas bem concretas do que fazer nesse momento. Primeira coisa, é importante saber se é uma crise de ansiedade. A gente sabe que muitos dos sintomas de uma crise de ansiedade podem ser confundidos até com sintomas físicos e até uma doença, um adoecimento. Então, primeiro precisa saber que você não tem nenhum adoecimento do coração ou algo nesse sentido e considerar alguns sintomas que possam ser frutos de uma crise de ansiedade. Como, por exemplo, um sintoma que é bem característico da crise de ansiedade é você localizar que está nervoso por algo que você vai viver. Então, se você está agoniado, você tem alguma coisa nova no dia seguinte, ou está pensando em algo lá no futuro e já projetando como vai ser lá, isso é ansiedade. A ansiedade sempre está ligada a algo do futuro. Daí a gente sente algo no corpo que vem aqui do estômago, como se tivesse algo aqui no estômago que ou ele aperta, ou a gente sente aquela dor. Às vezes as pessoas têm até a sensação de que estão com fome e confundem a crise de ansiedade com fome. Então, pode ser isso um sinal. O outro sinal é aqui aquele aperto no coração, que vem acompanhado desse dor no estômago, daquele negócio no coração que aperta o coração, um tremor. E aí, a crise em si dá sudorese, dá um ataque no coração, depois dessa sensação da dor do estômago, vem no coração e acelera muito forte, a gente começa a suar ou começa a ficar com muito frio. É uma sensação mesmo de que a pessoa vai morrer. Dá essa sensação na hora da crise, tá? Então, é importante você localizar se tem essas sensações, se está acontecendo isso fruto a algo que a pessoa esteja vivendo, para localizar se realmente é uma crise de ansiedade, tá? Daí agora eu vou para as dicas. Então, se você é uma pessoa que está junto, vou te dar essas dicas para você estar acompanhando a pessoa. Se você é a pessoa que está vivendo, está começando a sentir esses sintomas, essas dicas vão te ajudar bastante, tá? A primeira coisa que se faz, respirar. Quando a gente está falando de uma crise de ansiedade, a gente está falando desse aperto aqui assim e essa sensação que a gente não consegue respirar. Então, a primeira coisa é respire. Puxa o ar e solta bem devagar, mas na hora que tu puxar o ar, tu prende o ar por bastante tempo. Essa sensação você vai já sentir aqui, sabe aquele queimor no coração? Você já vai sentir aqui no coração aquela sensação baixar um pouco. É como se você estivesse começando a reconhecer que os batimentos estão ali, os batimentos estão diminuindo. Então faça isso por umas 3, 4 vezes até você sentir essa sensação. Porque se a gente está muito acelerado, a primeira vez que a gente respira, a gente não consegue trancar por muito tempo. Então, faça isso, não consegue trancar por muito tempo, solta, mas tente isso novamente, tá? Então, isso vai ajudando a gente a perceber que aqui vai diminuindo um pouco. Daí, a próxima dica é: olha ao seu redor, as coisas que estão acontecendo. Quando a gente está na ansiedade, essas sensações, elas tomam conta e a gente só consegue ver essas sensações. E a gente precisa reconhecer primeiro, se for uma crise de ansiedade, que a gente não vai morrer,
que tá tudo bem e localizar o que tem ao nosso redor que a gente possa fazer de atividade. Então, levante, toma uma água. Não consigo levantar, a crise está muito forte. Localize o que tem perto. Tá com frio? Bote uma blusa, mas faça algo que te tire dessa sensação, da sensação em si, porque se eu ficar olhando, meu coração não para de bater, eu tô tremendo muito, isso tende a aumentar a nossa sensação, entende? Então, olhe para as coisas, eu tô sentada, às vezes a gente tá na crise, a gente tá tão agoniada que a gente nem percebe, mas a gente tá sentada assim, ou para trás, ou recolhido, ou num lugar que pegue muito sol e aquilo esteja incomodando. Então, olhe ao redor e localize algumas coisas. Se você está fazendo alguma atividade e você localiza que está no início da crise, é possível eu fazer essa atividade, ok, tente fazer essa respiração, toma uma água e tente continuar a tua atividade. Se for algo muito... Não tem como fazer essa atividade aqui, porque as atividades exigem concentração e nessa hora a gente já não consegue. Então faça algo que te tire dessa sensação. Converse com alguém, puxe um assunto, chame alguém para conversar sobre, para te tirar o foco dessa sensação. Porque sempre que a gente está em crise, a primeira coisa que a gente costuma fazer é: ai meu Deus, meu coração, ai. E as sensações não vão te ajudar nesse momento, tá? Depois a gente vai precisar olhar para elas, mas agora, na hora da crise, a gente vai precisar olhar para o nosso conforto, para a nossa sensação de que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, e olhar as coisas ao redor. Daí, nesse momento, eu já tô achando que acalmou um pouco. Não esqueça de respirar, respira novamente. Em toda situação que você está olhando, você já está na respiração. Daí começam a vir pensamentos. Com certeza, na hora da crise de ansiedade, é uma das características, a gente começa a pensar várias coisas negativas. Que a gente não vai dar conta, que vai ser ruim, que não fiz bem feito. Vários sentimentos que vêm, ou que eu vou morrer, vários sentimentos que vêm são sentimentos negativos e que provavelmente estão distorcidos. Então, a conversa com alguém nesse momento é importante porque a gente pode perguntar para ajudar a acalmar nessa situação. Então, por exemplo, primeira coisa, você sabe que você não vai morrer. Se você costuma ter crise de ansiedade, está aqui assistindo, provavelmente não é a primeira vez, você deve já estar com alguns sintomas ou você está até assistindo depois que já teve. Então, você sabe que aquilo ali vai passar. Não vai demorar mais do que uns 5 minutos. Acredite nisso e tenha certeza de que tá tudo bem. Esse pensamento negativo que tá vindo, ele tá vindo, mas ele não é totalmente daquela forma. Ele deve estar um pouco distorcido ou aumentado demais. Então localize isso, tente localizar na realidade se aquilo que você está pensando é realmente o que está acontecendo. Converse com alguém. Sei lá, vem um pensamento de que tá chovendo demais e tá alagando as ruas. Pergunte para alguém, é isso que está acontecendo? Aqui nessa situação as coisas não estão bem, está acontecendo, olha o meu trabalho, não vai dar certo por causa disso. Ter alguém que ajude a gente a olhar para essa situação com outra perspectiva ajuda a gente a conseguir controlar um pouco dos pensamentos. Mas escute, isso você já vai estar fazendo no 4º passo. Você só vai estar pensando nisso depois que você já conseguiu acalmar um pouco a sensação, tá? Daí, uma das coisas que é fundamental, daí é a quinta dica é: reconheça que você é capaz de passar pela crise de ansiedade. Se não for a primeira, tu já sabe, tu passou todas elas. O que te fez sair dela? Ela passa, não passa? Então, você é capaz de superar esse desafio, independente do que você está vivendo, que gerou a sua ansiedade. Com certeza você pode sim olhar para isso de novo e tentar transformar. Algo diferente pode acontecer. Então, acredite que você, se esse desafio chegou até você, você é capaz de olhar novamente e ter outras perspectivas sobre e fazer diferente. Converse com pessoas para elas te ajudarem também a ver outras perspectivas, porque a gente às vezes se prende tanto nessas sensações que eu falei que a gente não consegue olhar além. Então converse com pessoas que você confie nessa hora. E aí reconhecer que essa ansiedade é um ciclo.
E que se você tem ansiedade, a ansiedade por si só ela não é negativa. Ela é um processo que todo mundo tem, todo mundo vive. E que se você viveu isso hoje, você vai viver em outros momentos. Reconhecer quando a gente vai ter a crise, a gente já vai começar a sentir esse incômodo no estômago, pode ser importante para a gente já começar a respirar e saber como sair dela. Não tente achar ou não aceitar a sua realidade, porque a gente faz muito isso. Eu não quero sentir isso, então, e isso faz com que a gente sinta cada vez mais. Então, preste atenção nesse sentido. E eu imagino que até aqui já tenha acalmado um pouco o teu coração, eu espero que sim, mas nada disso que eu falei substitui uma psicoterapia. Tá? Isso é para um momento que a gente está vivendo algo de uma ansiedade forte e as pessoas podem estar te ajudando ao que fazer na hora. Mas se você está tendo essas crises, representa de que tem coisas do teu jeito que estão intensificando, que está muito difícil de lidar. Então sim, a psicoterapia é importante para que a gente aumente o nosso autoconhecimento. E como eu estava falando, a ansiedade por si só ela não é negativa. Se a gente localizar que a gente tem ela, a gente precisa viver que provavelmente a gente vai ter outras crises, mas que todas elas a gente vai ser capaz de superar. Tudo que é novo vai gerar tensão, vai gerar angústia, vai gerar algo desse frio da barriga, isso é natural. Mas se você estiver vivendo muitas crises, pode ser importante sim buscar apoio de um psicólogo para estar junto com você e tentar entender e compreender um pouquinho mais da sua ansiedade. E daí, agora que eu imagino que já acalmou, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que a gente fala sobre, para entender mesmo sobre essa ansiedade, até para você localizar se você realmente tem ansiedade e compreender um pouquinho sobre ela, tá? E se você gostou, fez sentido, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque a gente bota muitos conteúdos sobre várias questões psicológicas e compartilhe com pessoas que vocês saibam que possam estar vivendo isso e que essas dicas possam ajudar. E deixa aqui no comentário se fez sentido para você esse vídeo, espero que tenha feito, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho e tô por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço!